Fala, rapaziada, a gente vai elencar os melhores jogadores do Flamengo de 2019. Ó, aqui a gente tem uma galera, tem Diego Alves, tem César, tem Gabriel Batista, tem o Rafinha, enfim, tem uma rapaziada aí que tava no elenco em 2019. Eu achei que eu peguei todos, eu acho que não faltou ninguém. E as nossas categorias são as seguintes: selo Zico, que é simplesmente aquele cara que não é o Zico, mas ele, pô, jogou muito assim, é tipo top 3 assim que eu vou colocar, no máximo 3 ou 4. O próximo jogou muito, que é aquele que não foi os melhores, mas, pô, foi ali o fino da bola, jogou o fino. O foi bem, que ali não foi mal, mas também não foi muito pica. O ok, nada demais, que é ali, ok e pronto. Ali o cara, foi ali, não comprometeu, mas também não decidiu, entendeu? E o nem precisava estar. O nem precisava estar é aquele cara que, pra mim, se não tivesse, não ia fazer falta nenhuma. Por mim, nem tava no elenco, a verdade é essa. Bora começar aqui, ó. Diego Alves. Diego Alves, cara, é ídolo do Flamengo, de fato. Catou muito. Pra mim, é o melhor goleiro do século no Flamengo. Acho que sem ele ali, na decisão de pênalti contra o Emelec, por exemplo, não teria o título. Fora no Brasileirão, que ele foi bem pra caraca também, na reta toda a temporada, né? Diego Alves, cara, o selo Zico é muito. Eu vou ali no jogou muito, não tem jeito. É ídolo da nação. Nos próximos anos não foi tão bem quanto foi 2019, mas também é muito difícil, né? Até 2022 foi reserva pro Santos, mas eu vou no jogou muito. É ídolo do Flamengo, não tem jeito. O César, cara, eu acho que ele nem jogou, pra falar a real. Viajou, fez viagem à toa. Eu acho que nem precisava estar, cara. E vamos pro próximo. Gabriel Batista também segue o mesmo modelo do César, nem precisava estar. O Flamengo não tinha nenhum segundo goleiro ali de respeito. Na real, nunca teve, né? Eu acho que nesses últimos anos nunca teve um goleiro ali que disputasse ali muito pau a pau, o titular e o reserva. Eu acho que o que aconteceu, isso foi no ano de 2022, que era o Santos e o Diego Alves. Eram dois goleiros de muito alto nível. Então, cara, aqui eu vou de. Eu vou de nem precisava estar pro Gabriel Batista. E bom, Rafinha. Cara, o Rafinha, ele é ídolo. Jogou só o ano de 2019, jogou muito bem, por sinal. Pra mim tinha que ter continuado nos próximos anos, apesar da idade. Mas eu vou ali do Rafinha, cara, que ele jogou muito, cara. Jogou no mesmo nível do Diego Alves. O time titular aquele time titular, assim, dispensa comentários, né? Fez muita gente feliz. Mas o Rafinha tinha que ter continuado no Flamengo, cara. Tomou a decisão ali de sair pro Olympiacos, que, modéstia à parte, eu não concordo. Eu acho que não precisava dele ter feito isso. Era ídolo do Flamengo. Depois foi pro Grêmio, foi pro São Paulo. Aí, porra, enfim, podia ser mais ídolo do que é. Aqui o Rodilindo, cara, o Rodilindo, ele foi bem em 2022, né? Se tornou ídolo em 2022. 2019 ele era reserva. Entrava de vez em quando ali. Eu tô tendendo pro foi bem ou pro ok, nada demais. Mas, cara, ele jogou alguns jogos ali, mas jogou bem pouco. Então, cara, eu vou pro foi bem. Foi bem, assim. Quando entrou, não fez merda, mas também não fez nada demais. Mas eu acho que ele foi até, até bem, assim, quando entrou. E, cara, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio deitou, né? Acho que é o melhor ano dele disparado, assim, no futebol. Não teve lesão, né? Que infelizmente nos próximos anos ele teve lesão a rodo. Não conseguiu desempenhar bem mais o futebol dele, apenas em 2019. Infelizmente, poderia ter sido o ídolo do Flamengo. Na real, ele poderia ser mais ídolo ainda do Flamengo. Não sei se ele é o melhor zagueiro que já passou pelo Flamengo, mas, pô, pra muita gente eu ainda não sei, não tenho certeza disso, mas, cara, eu vou de jogou muito, não tenho o que fazer. Pablo Mari. Pablo Mari é complicado, porque ele foi muito bem, mas ele foi muito bem durante pouco tempo. Ele foi bem ali de agosto pra frente ali. Antes disso ele não fazia parte, ou seja, pegou só um pouquinho do Brasileirão e da Libertadores, né? Só no mata-mata. Cara, eu tô tendendo que foi bem, mas ele jogou muito também. Então, cara, jogou muito, não tem jeito. Tem o que fazer, pô, jogou muito pra ele, porque do que ele jogou, ele foi muito bem. Cara, agora o Tuller. O Tuller, cara, ele pra mim nem fez falta, a verdade é essa. Eu nem lembrava que ele tava no elenco.
um zagueiro reserva ali que, pô, não fez falta no Flamengo, nem jogou mais, né, nos anos seguintes. Então, cara, eu vou de. Nem precisava estar também. Segue a mesma linha do César, do Gabriel Batista. Eu não lembro de nenhuma partida, nem que ele foi ok. Pra mim, ele foi mal, né? Quando entrou e quando não entrou, não fez diferença. Ninguém sentiu falta do, porra, caraca, cadê o Tuller? Meu Deus, a gente precisava do Tuller. Rodolfo. Cara, o Rodolfo, pra mim, ele entrou alguns jogos. Teve até aquele episódio lá contra com o Viseu, né? Contra não, porque ele era parceiro do Viseu. Que ele, porra, tretou com ele no meio do jogo, assim. Nunca vi aquilo antes acontecer, nem depois de o cara mandar o dedo do meio pro próprio jogador do time. Mas, cara, o Rodolfo aqui, eu vou de. Eu vou de ok, nada demais, porque ele entrou alguns jogos. Ele foi importante ali pro Flamengo. Eu acho que o Rodinei jogou mais do que ele, tanto em partida quanto em qualidade ali nos jogos. Então eu vou de ok, nada demais. Vamos seguindo. Felipe Luiz, cara, Felipe Luiz é ídolo. Jogou muito em 2019, foi muito importante. Apesar da final dele ser pífia, foi muito ruim na final. Mas no geral, ele acabou jogando muito. Segue a mesma linha do Rafinha. Vou botar até aqui do lado dele. René, cara. O René é meio subestimado no Flamengo. Eu acho que ele é subestimado no Flamengo. Não que ele seja, porra, o Newton Santos da lateral esquerda, mas ele é bom, cara. Defensivamente ele é bom, ofensivamente ele não é bom. Então, cara, o René, eu vou aqui de. Eu vou de selo Zico, mano. Não, tô brincando. Eu vou de foi bem, do lado ali do Rodinei, porque eu acho que os dois ali foram no mesmo nível de desempenho. Não acho que nenhum sobressaiu muito. Cara, e aqui o Vinícius Souza. O Vinícius Souza hoje tá bem, né? Tá bem na Alemanha, ele tá no Wolfsburg. Ele tava até agora na Premier League. Então, cara, tipo assim, eu até aceitaria ele de volta hoje no Flamengo para ser reserva. Mas naquele ano, ele não jogou muito. A gente tem que concordar com isso. Ele não jogou muito, então eu acho que eu vou pro ok e nada demais. Eu acho que o Vinícius Souza poderia ter tido mais espaço até, que ele estava surgindo naquele ano. O nem precisava estar, eu acho que é muito, porque ele tinha um talento ali para ser lapidado, para ser mostrado mais para frente. Então vou pro ok, nada demais. Cara, o Ilharão. O Ilharão subestimado, também é subestimado. Ele nos próximos anos foi mal, né? Mas como a gente está fazendo de 2019, no recorte de 2019, ele jogou. Eu acho que ele jogou muito, cara. De verdade, assim. O time titular é muito difícil não tá no jogou muito ou no selo Zico. Selo Zico, eu acho que vocês sabem quem vai estar. Mas o Ilharão jogou muito. E ó, o selo Zico eu vou botar só 13, então um aí vai ficar de fora. Pires da Mota. Cara, Pires da Mota, eu não lembro muito das partidas dele, mas eu lembro que ele entrava. Ele, contrário desses três aqui, do Tuller, do Gabriel Batista e do César, ele entrava nos jogos. Então, cara, eu vou de ok nada mais. Ele era bom defensivamente, ele era bem raçudo, mas nada, assim, muito bom. Muito bom. Ele me lembra até o cara que tá no Vasco hoje, que era do Flamengo, esqueci o nome dele. Volante também. Esqueci o nome dele agora. Mas bom, Gerson. Cara, o Gerson é meio controverso. Porque, tipo assim, ele é ídolo do Flamengo. Só que a saída dele agora conturbou a idolatria dele. Conturbou. Eu não sei se ele é tão ídolo assim quanto era. Com certeza não era, né? Por causa dessa saída dele. Mas o Gerson, ele em 2019 era foda. Eu acho que não era a melhor versão dele. A melhor versão dele foi esse ano e ano passado. Que ele, assim, tava muito completo. Eu acho que em 2019 ele era muito bom, mas não tão bom quanto foi esse ano e ano passado. Mas esse ano ele jogou muito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, rapaziada. O Gerson, ele é ídolo do Flamengo, ele foi muito importante naquele ano. Então eu vou de jogo muito. Diego Ribas. Cara, o Diego, ele jogou um período ali até 2000 não, até junho ali, se eu não me engano. Junho, julho, até se machucar contra o Emelec, né? Naquela entrada do jogador que quebrou a perna
do meu homem lindo, que a gente chamava ele na época. Cara, o Diego jogou pouco, né? Não jogou a mesma quantidade de jogos que essa rapaziada que tá aqui, né? Então, cara, Diego Ribas, eu vou de foi bem. Mas eu, assim, foi bem melhor do que esses dois aqui, o René e o Rodinei. Mas jogou poucos jogos, né, cara? Não tem o que fazer. Assim, a final de Libertadores sem ele não ganhava. Não ganhava, mas ele não jogou tanto quanto poderia jogar. E, cara, parando pra pensar, foi. É foda falar isso, mas foi até bom a lesão que ele teve. Por quê? Porque ele saiu do time. Quando ele saiu do time, entrou o Gerson. Se ele não tivesse se machucado, ia ser o Ilharão e o Diego ali na volância. Eu não sei se seria tão bom quanto foi o Ilharão e Gerson. Mas, cara, é óbvio que eu preferia que ele não tivesse machucado e ficasse ele na reserva. Ele ia aceitar isso de boa. Ele é um cara experiente e ia aceitar isso tranquilo. Lucas Silva. Cara, Lucas Silva aqui já não vou perder muito tempo, nem precisava estar. Nem lembro muito dele. Ele era meio atacante, eu nem sei que clube ele tá agora. Na real, acho que ele tá até sem clube. Cara, Reinier. Reinier em 2019. Reinier, cara, o ano dele foi o que fez o Real Madrid comprar ele por acho que 30 milhões de euros, se eu não me engano. Cara, o Reinier era complicado porque ele foi bem, mas não era um dos principais, ele era um reserva de luxo. Então, cara, eu vou de foi bem. Sim, foi bem, nada além disso. Porque teve um jogo, acho, contra o Avaí, que ele jogou muito ali, fez até um gol ali contra os caras, que foi 6-1 se eu não me engano. Eu até ia pra esse jogo, mas acabei não indo. No Maracanã, né? E, bom, vou aqui não foi bem. Cara, Orlando Berrio. O Berrio, ele... Cara, eu acho que ok, nada demais. Eu poderia até botar ele no mesmo patamar que o René e o Rodinei, mas eu não lembro de muita partida dele boa assim. Ele entrava de vez em quando ali no Brasileiro, na Libertadores, eu acredito que ele nem chegou a jogar, mas no Brasileiro ele foi importante. Foi importante pra gente no Brasileiro. E eu vou no ok nada mais. Cara, Vitinho. O Vitinho naquele ano, ele era reserva. Ele era titular, né, até 2018, 2017, se eu não me engano, quando ele chega. E, cara, o Vitinho, ele, quando chega os picas, né, esses brabos aqui, o Vitinho passa a ser reserva, passa a ser um reserva de luxo até, naquele ano de 2019. Apesar dele ter jogado pouco, né, eu vou de... E aí, rapaziada, ok ou foi bem? Cara, eu acho que ele foi... Porra, foi ok, ok nada demais. Não, foi bem. Ele foi bem. Ele foi bem, porque essa rapaziada aqui entrou muito pouco. Ele entrou mais do que essa galera aqui desempenhou melhor, eu acredito. Cara, aqui estamos falando de quatro jogadores que são ídolos, né? O Seluzico, eu vou botar só três. Então, BH tem que estar. Tem que estar o BH. O Arrasca tem que estar também. O Gabigol tem que estar, obviamente. Não tem aquele Flamengo sem o Gabigol. Eu vou até ranquear aqui. Eu vou botar o Gabigol em primeiro, de importância ali, né? Gabigol em primeiro. Bruno Henrique em segundo e Arrasca em terceiro. Acho que essa é a importância ali de 2019 pro time do Flamengo. Cara, eu posso me comprometer e botar o Everton Ribeiro no jogo muito, mas eu vou aqui, cara, no selo Zico, porque, assim, quarto colocado, eu acho que ele não foi tão bem quanto os três, obviamente. Mas ele foi. Cara, eu vou botar no jogou muito. Eu acho que foi, assim, jogou muito porque o selo Zico, cara, pra mim só pode três. Pra mim esses três foram em números. Eu nunca vi no futebol brasileiro três jogadores do mesmo time desempenhar tão bem quanto esses três. Não lembro de um trio fazer isso, assim, no futebol brasileiro. Porra, eles revolucionaram pra mim o futebol do Brasil. Revolucionaram no sentido de aumentou a régua, entendeu? Aqui pra ter um trio que nem eles não vai existir igual.
Eu acho que não vai existir igual tão cedo. Tanto que depois de 2019 não teve um trio com os números que tiveram igual a eles. Então, cara, eu vou de selo Zico. Aqui eu vou criar uma categoria pro Lincoln, cara, porque ele o Lincoln, cara, eu ia botar ele no nem precisava estar. Não, vou botar ele nem precisava estar mesmo. Vou botar ele nem precisava estar. Eu ia criar uma categoria pra Lincoln pra falar, porra, porque que tipo assim, cara, o que ele fez ali contra o Liverpool, pra mim tinha que ter feito o gol, entendeu? Pra mim aquele gol tinha que ser feito. Se aquele gol fosse feito, aqui o Zico era o Zico, o Lincoln era selo Zico. Mas cara, pra mim nem precisava estar, entendeu?